O avião iniciou a decolagem, mas imediatamente, na hora, ele começou a tremer. Parecia um pesadelo. Uma viagem de negócios para a capital argentina torna-se um pesadelo para Marisa Beiró. Eu estava me preparando, porque eu sabia que alguma coisa ruim estava acontecendo. Mas o que é isso? O voo 3142 da Lapa está com graves problemas. O avião cruzou uma rodovia movimentada e matou pessoas que estavam em seus carros. Marisa luta por sua vida. E depois, ela luta por justiça. E então comecei a pesquisar por que será que aquilo aconteceu. A resposta inesperada deixa uma nação em estado de choque. Para mim, isso não tem precedentes. É difícil imaginar que alguém faria isso. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Discussões mortíferas. São 8h30 da noite, no aeroporto Jorge Newbery, em Buenos Aires, na Argentina. 31 de agosto de 1999. Altímetro 30,10. Um Boeing 737, a aeronave mais utilizada pela indústria da aviação, prepara-se para taxiar. Ele é operado pela companhia argentina Lapa. Conseguimos. Marisa Beiró é uma representante de uma indústria de cosméticos de Córdoba. Eu estava viajando com 8 colegas de trabalho. E entre essas 8 colegas de trabalho estava minha melhor amiga, que era também a minha cunhada. Ela está voltando para casa depois de uma longa viagem de negócios para a capital com um grupo de colegas. Porque já fazia 10 dias que havíamos partido e já era hora de voltarmos para casa. E, na verdade, todas havíamos combinado com as nossas famílias para nos buscar no aeroporto. E queríamos voltar para os nossos filhos. Pois é. Jamaica? Não. Oi, comandante. Oi. O comandante do voo Lapa 3142 é Gustavo Weigel. Ele é um piloto experiente que voa há mais de 20 anos. Está tudo bem? Ótimo. Está tudo ótimo. Estamos só esperando o nosso combustível. Luiz Echeverri, o copiloto, tinha mais de 500 horas no 737. O combustível total necessário, 8.500 kg a serem transferidos para as asas. O voo desta noite é curto, 645 quilômetros a oeste de Buenos Aires até a cidade de Córdoba. O tempo de voo deve ser um pouco mais de 1 hora. Juntamente com os 2 pilotos, há 3 comissários e 95 passageiros a bordo. Mas naquele voo houve uma coisa que me chamou a atenção. Não havia nenhum cartão de segurança em nossos assentos. E eu achei aquilo muito estranho. Não havia instruções. E eu leio as instruções de segurança quando embarco em um avião, sempre. Em 1999, a indústria da aviação na Argentina está crescendo. A desregulamentação da indústria, 5 anos antes, conduziu a um crescimento rápido para companhias de baixo custo, como a Lapa. 135, vire à direita na direção 060. Desça e mantenha em 5.000, diminua para 220 nós e mantenha. Vamos. A Lapa era uma operadora de baixo custo que fazia incursões consideráveis em um sistema de transporte em um país muito grande que precisava de transporte aéreo. Austral 236, você é o próximo da fila para a decolagem. Por favor, avance para a pista e aguarde. Na Argentina, a aviação comercial é administrada pelos militares. O programa de defesa da Força Aérea era responsável tanto pela aviação civil como pela militar. Checklist pré-voo. Checklist pré-voo. O copiloto Echeverri supervisiona alguns procedimentos de último minuto. Preparativos de cabine? Completados. Os comissários de bordo preparam a cabine de passageiros para a decolagem. Nós tínhamos comprado algumas revistas de fofocas para o voo, porque algumas delas voavam pela primeira vez. Então, eu dei-lhes goma de mascar para aliviar a pressão nos ouvidos, que sempre acontece quando estamos voando. Nós estávamos apenas folheando revistas, estávamos muito relaxadas, estávamos tranquilas, felizes, estávamos voltando para casa.
Pronto para taxiar 3142. 3142, pronto para taxiar Charlie 5 para a pista 13. Charlie 5 para 13. O Jorge Newberry é um aeroporto de pista única. E esta noite as decolagens estão um pouco atrasadas. Temos uma tripulação experiente na cabine. Deixe saber se há algo que possam fazer para seu voo Vou ser mais confortável. Em nome do copiloto e do comandante, eu mesmo. Esperamos que vocês tenham um ótimo voo. Deveriam vir jantar em Córdoba. Isso parece bom. O que devemos levar? Leva o sorvete. O relacionamento entre a tripulação parecia ser muito íntimo. Parecia que eles se conheciam há um bom tempo. E que, além de ser colegas de trabalho, eles eram amigos. Eu estava sentada perto da porta e notei que a porta estava meio aberta. A porta da cabine de comando geralmente está completamente fechada. Não dessa vez. Estamos a segundos de decolar. É melhor dar as instruções. Então tá. Foi um prazer. Até mais. Rapidinho. Decolar lá para 3142. Decolando. O avião está na pista, acelerando, ficando muito rápido. Você sabe quando você pode sentir que o avião está atingindo a velocidade necessária para a decolagem? Enquanto a aeronave decola, fica imediatamente evidente que algo está errado. O avião começou a decolar, mas imediatamente começou a tremer, como se o avião fosse desmoronar. Algo ruim estava acontecendo. Eu estava me preparando, porque o meu instinto me disse para fazer isso. Todos sabíamos que algo estava errado naquele voo. Eu podia pressentir isso. Mas o que é isso? Avançando a 160 nós, o 737 bate violentamente contra a pista. Havia uma zona de segurança no final da pista, e ainda assim a aeronave continuava em uma velocidade relativamente alta. Eles agora estão indo direto para uma rodovia movimentada e uma processadora de gás industrial. Pare, 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 pare! Foi muito rápido. Eu apenas olhei para as minhas amigas e então coloquei a minha cabeça entre as minhas pernas. Não, 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 não! O avião cruzou uma estrada movimentada. Sem aviso prévio, matou pessoas que estavam viajando naquele momento em seus carros. Não, não, não! Não! Ficou tudo escuro, literalmente escuro. Era como se todas as pessoas que estavam à minha volta tivessem desaparecido, não estivessem mais lá. Eu estava prensada entre o assento da frente e o assento de trás de mim, que foi empurrado para a frente, me esmagando. Eu podia sentir o calor extremo ao meu redor. Eu estava sufocando, literalmente. Eu precisava sair, mas não conseguia soltar o meu cinto de segurança. Emergência, o voo 3142 da Lapa acaba de bater fora do perímetro do aeroporto. Os socorristas correm para o local do acidente, mas os sobreviventes a bordo não têm muito tempo. O fogo ameaça consumir todo o avião. Foi naquele momento que eu realmente senti que eu estava morrendo. E então foi que aconteceu algo que eu ainda não posso explicar. Talvez tenha sido um anjo, ou talvez Deus, eu realmente não sei. Mas alguém disse, saia, saia. Enquanto Marisa luta para escapar, ela vê que nenhuma de suas amigas sobreviveu. Eu olhei em volta e então percebi que todas já estavam mortas.
Apesar de gravemente ferida, Marisa teve sorte. Muitas das portas de emergência não podiam ser usadas devido ao fogo. Isso significou que muitos passageiros não conseguiram sair. E por isso não conseguiram se salvar. O avião estava em chamas. As pessoas estavam gritando por ajuda. Eu entrei e consegui salvar 4 delas. Vi corpos queimando, foi terrível. O acidente matou 60 passageiros, 3 membros da tripulação e 2 motoristas. É um desastre diferente de tudo que Buenos Aires já viu antes. Foi uma grande calamidade. Envolveu automóveis, envolveu uma grande processadora de gás natural e houve também um grande incêndio. Então foi realmente uma grande catástrofe. A notícia do acidente do avião da Lapa se espalha rapidamente através da capital argentina. Em Buenos Aires, vivem e trabalham membros da unidade de investigação de acidentes aéreos do país, que chegam ao local em minutos e têm um vislumbre raro das consequências imediatas. Tem muita fumaça, é difícil ver qualquer coisa. Horácio La Roça é um dos investigadores mais experientes. Você tenta se concentrar no trabalho e procurar detalhes que mais tarde podem ser mais difíceis de encontrar, uma vez que as equipes de resgate tenham terminado o seu trabalho. Então, você precisa prestar atenção aos detalhes e certificar-se de que nada passe despercebido. Essa foi minha primeira experiência em um grande acidente. Embora tenhamos treinado e estivéssemos preparados para esse tipo de situação, é outra coisa ver uma catástrofe com tanto movimento de ambulâncias, pessoas feridas, policiais e todo o resto. Então, tudo isso foi muito complicado. Nenhum dos pilotos sobreviveu. Ok, muito obrigado. Tanto o comandante Weigel quanto o copiloto Echeverri estão mortos. Qualquer esperança de descobrir o que deu errado reside nos destroços. A primeira providência é fazer uma inspeção visual do local do acidente, olhando para todos os componentes, tentando colocar-se na situação, o que é muito difícil quando há tanto dano e fogo. Eles decolam aqui, mal saem do chão, saem da pista aqui e finalmente eles param aqui. Já a aeronave destruída era de fabricação americana. A National Transportation Safety Board envia uma equipe para ajudar os argentinos. Estamos aqui para ajudar. Eu era o representante credenciado dos Estados Unidos para a investigação oficial. Rodrigo? Oi. É um caso em que houve uma enorme preocupação por parte do público e um grande incentivo para tentar solucionar o caso de uma maneira definitiva e rápida. Em qualquer acidente de decolagem, você analisa uma variedade de fatores. Alguns deles se relacionam com a potência dos motores. Os motores estavam produzindo uma quantidade adequada de potência? Quando você analisa os motores após um acidente, há sinais muito claros que mostram se os motores estavam funcionando ou não estavam funcionando. Olha ali e ali. Parece que estas lâminas estavam girando. O tipo de dano sofrido pelas lâminas da turbina diz aos investigadores que os motores estavam funcionando normalmente quando atingiram o chão. Não houve falha de motor. Ora, veja só isso. Mas outra coisa relacionada aos motores chama a atenção imediatamente. Um dos reversores de empuxo do avião está acionado. Lembro-me perfeitamente de que as portas desses reversores de empuxo pareciam estar abertas. Os reversores de empuxo só devem ser acionados durante o pouso. Eles ajudam a diminuir a velocidade do avião, redirecionando o escape dos motores. Há portas que caem sobre o escape do motor como uma marcha ré. De certa forma, que vai contra o movimento para frente. Se um reversor fosse acionado na decolagem,
poderia causar um desequilíbrio catastrófico no empuxo. Então, nós estávamos muito preocupados com a forma como esses reversores de empuxo tinham ficado naquela posição. Veja aqui. Os flaps não estavam acionados. Os investigadores estudam as asas do avião acidentado e logo fazem outra descoberta. Eu pude observar com alguns dos meus colegas que os flaps da aeronave aparentemente não estavam estendidos. Eles não foram acionados. Vamos tirar essa parte da asa daqui. Para a decolagem, os pilotos do 737 devem sempre estender os flaps das asas. Os flaps aumentam a área da asa e oferecem sustentação adicional. Sem eles, um 737 totalmente carregado não consegue sair do chão. Os investigadores precisam determinar como os flaps acabaram nessa posição. Eles se retraíram durante o acidente? Ou simplesmente nunca foram acionados? Quando você vê algo fora do lugar, como a posição dos flaps, você começa a se perguntar o que aconteceu. Alguém recolheu os flaps ou alguma intervenção eletrônica ou hidráulica fez os flaps se retraírem? Precisamos estudar todo o sistema. Então tivemos que coletar todas as provas, observar tudo o que podíamos observar e então tentar provar o que houve naquele acidente. Com os reversores e os flaps exigindo exames mais intensivos, a equipe se concentra na busca das caixas pretas do avião. A importância dos gravadores de voo na investigação de acidentes nunca pode ser subestimada. Muitas vezes elas são as provas mais fundamentais em uma investigação. E não demoram para eles as encontrarem. Mas há um problema. Assim como os reversores de empuxo, ambos os gravadores estão muito danificados e não há instalações na Argentina equipadas para analisá-los. Eles precisam ir a Washington, 8.400 quilômetros para o norte. Isso custará à investigação um tempo valioso. Houve muita pressão para recuperar o registro de voz da cabine de comando e as informações do gravador de voo em tempo hábil. Tivemos que tranquilizar o público e tranquilizar a mídia de que a investigação estava em andamento e estava sendo feita rapidamente. Por enquanto, eles têm apenas uma ou duas pistas intrigantes. E uma nação exigindo respostas sobre por que o voo 3142 da Lapa terminou em tragédia. Os destroços do voo Lapa 3142 estão em um bairro movimentado de Buenos Aires. Eu não quero deixar nada para trás. Peguem tudo. Qualquer um dos milhares de pedaços de destroços poderia ser uma pista valiosa. Precisávamos transportar os destroços para um hangar, onde poderíamos espalhar, então, todos os mecanismos e tirar fotos bem detalhadas. E também coletar dados dos demais instrumentos. Ao mesmo tempo, os investigadores se perguntam o que o controlador de tráfego aéreo pode dizer sobre a tentativa de decolagem fatal. Alguma coisa fora do comum de que pode se lembrar? Havia um pequeno atraso, muitas aeronaves. Estas são todas as decolagens daquela noite. Eles descobrem que o voo 3142 não decolou no horário. O controlador também revela que as chamadas de rádio da tripulação do Lapa foram incomuns. Decolar Lapa 3142. Decolando. O copiloto, por vezes, não repetiu as instruções, nem deu o prefixo do voo. Se você conseguir pensar em mais alguma coisa, por favor, ligue para mim. Claro. Infelizmente para os investigadores, o controlador não tem mais informações novas para ajudá-los. O motivo do voo da Lapa dar tão horrivelmente errado ainda é um mistério. O que isso está fazendo aqui? Eu não faço ideia. Quando saiu da pista, o 737 atingiu uma processadora de gás natural. A sua proximidade com o aeroporto desencadeou os sinais de alarme.
Foi uma grande questão quando olhamos para os destroços. Havia um prédio público com uma processadora de gás lá dentro. Já que existe uma processadora de gás natural tão próxima do aeroporto, eles se perguntam quais outros riscos o aeroporto poderia apresentar. O acidente da Lapa levantou a questão do comprimento da pista. 2.100 metros. A pista era longa o suficiente para um 737 cheio de combustível e totalmente carregado sair do chão com segurança. Pedimos a um engenheiro de desempenho analisar a aceleração, as distâncias, o desempenho da aeronave. Ele mediu cada uma dessas distâncias e tentou aplicá-las. Eles deveriam ter conseguido sair do chão. No final, descobrimos que a pista tinha um comprimento suficiente. Os investigadores não descobrem nada na pista que poderia ter dificultado a decolagem. Embora fosse um aeroporto urbano, e com tudo isso que envolve, não havia deficiências na infraestrutura. A equipe segue com o trabalho em busca de pistas. Certo. Vamos começar com o mais óbvio. Reversores de empuxo. Uma vez que os destroços foram levados para o hangar, houve uma oportunidade para examinar cuidadosamente alguns dos danos externos nas superfícies metálicas, particularmente dos reversores de empuxo. Esta coisa foi muito castigada. Eles acham danos no reversor de empuxo que não parecem ter se originado no impacto com o chão. Uma luz quebrada no final da pista fornece um indício. Não há mais nada nesse avião que poderia ter atingido algo tão baixo. O dano à luz e ao reversor de empuxo confirmam que o reversor estaria acionado antes do impacto. Sabíamos então que uma das portas do reversor de empuxo atingiu uma luz de pista no final da pista. Essa foi uma coisa muito elementar ao confirmar que um reversor de empuxo foi acionado. O reversor de empuxo continua sendo um possível culpado. Os outros suspeitos primários são os flaps recolhidos. Os flaps são muito importantes, particularmente porque permitem velocidades mais lentas para a decolagem e velocidades mais lentas também para o pouso. Os flaps do Lapa 3142 foram estendidos para a decolagem? Para tentar responder a essa pergunta crítica, a equipe examina cuidadosamente todo o mecanismo dos flaps. Cada fio, engrenagem e cada parafuso. Os atuadores parecem perfeitos. A parte que controla o movimento dos flaps é chamada de parafuso helicoidal. O parafuso helicoidal funciona como um macaco usado para levantar um carro. À medida que gira, move uma porca que estende ou recolhe os flaps. Essa porca viaja ao longo do eixo. Ela para em vários lugares para indicar vários graus de extensão dos flaps de uma posição 0 em um extremo para a posição completamente estendida, lá do outro lado. Estudando os parafusos, eles fazem uma descoberta crucial. Nós descobrimos que as porcas no parafuso estavam na posição recolhida. Isso significa que os flaps não estavam estendidos enquanto o avião percorria a pista. Não é possível que o parafuso tenha se movido durante o acidente, porque essa rosca e essa porca são realmente muito fortes. Não pode escorregar. 6 dentre 8 parafusos foram encontrados e todos estavam na mesma posição. Ok. A alavanca dos flaps na cabine de comando confirma a descoberta. A alavanca está bem castigada, mas com certeza parece que está na posição dos flaps recolhidos. Tinha deixado uma marca na alavanca dos flaps. Estava na posição para cima. Portanto, não havia chance alguma de ter se movido durante o acidente. Não tinha chance nenhuma. Todos os sinais estão apontando para uma conclusão desconcertante. Parece que os pilotos nunca estenderam os flaps para a decolagem. Decolando. Diante desta evidência, os investigadores agora enfrentam uma questão ainda mais difícil. Como eles poderiam tentar uma decolagem com os flaps nessa posição?
A cabine de comando do 737 está equipada com sistemas projetados para evitar que os pilotos tentem decolar sem estender os flaps das asas. Aproximando da pista 13, Lapa 3142. Os investigadores agora se perguntam se esses sistemas falharam de alguma forma no voo 3142. Eles examinam o mostrador na cabine de comando. Com calma. Que se acende uma vez que os flaps estão adequadamente estendidos para a decolagem. Talvez as luzes não tenham acendido. Se elas acenderam enquanto os flaps ainda estavam recolhidos, isso pode ter enganado os pilotos. Para entender como isso poderia ter acontecido, nós tivemos que fazer muitas análises. Quando uma luz está desligada, o filamento fica frio e quebradiço. Em um acidente, as forças de impacto geralmente quebram os filamentos frios. Mas um filamento quente de uma luz acesa, em vez disso, pode se esticar. A pequena lâmpada logo fornece uma pista importante. O filamento está partido. Eles não estavam vendo as luzes dos flaps. Os filamentos das lâmpadas foram analisados. Descobrimos que elas estavam desligadas. Decolando. Os indicadores dos flaps não tiveram uma pane. As luzes nunca se acenderam porque os flaps nunca foram acionados. Mas os pilotos, por algum motivo, iniciaram a rolagem para a decolagem assim mesmo. Os investigadores sabem que os sistemas de alerta da cabine de comando têm redundância integrada para maior segurança. Juntamente com as luzes indicadoras dos flaps, também há um alarme que soa se os pilotos começam a decolar sem os flaps acionados. O alarme dispararia assim que começassem a se mover. Como o sistema de alerta de decolagem não alertou a tripulação sobre essa condição, nós precisávamos descobrir se esse sistema realmente não deu um alerta. Em 1987, uma tripulação da Northwest Airlines esqueceu de estender os seus flaps e caiu na decolagem em Detroit, matando 156 pessoas. Os investigadores descobriram que o alarme projetado para avisar a tripulação não soou, porque os pilotos tinham tirado um fusível para desativá-lo. Eles não queriam que o alarme soasse enquanto taxiavam até a pista. Os pilotos do voo 3142 cometeram o mesmo erro. Eles desconectaram deliberadamente o alerta de configuração. Tudo está onde deveria estar. Nós conseguimos verificar se o fusível que fica atrás do copiloto foi removido ou não foi removido. Estava funcionando. Os pilotos não o desativaram. Os pilotos não desativaram deliberadamente o alerta. Deve haver outra explicação para a malfadada decolagem. Enquanto isso, em toda a Argentina, a frustração com a falta de respostas sobre o acidente continua a crescer. Era um desastre de grandes proporções para eles, e uma coisa assim nunca tinha acontecido lá antes. Eu acho que sim. O pânico era generalizado. Quando você chega em casa e liga a TV, o acidente é só do que estão falando. Mas você tem que manter o profissionalismo e tentar não ser influenciado por qualquer coisa que seja dita na mídia. Esse sistema começou a funcionar desde o acidente com o voo da Lapa, mas está entrando em colapso. Podemos pôr os dados do gravador na tela? Finalmente, os dados cruciais da Caixa Preta chegam de Washington. Os investigadores esperam que eles possam dizer-lhes exatamente o que estava acontecendo quando o voo 3142 tentou decolar. Ótimo. Vamos às posições dos flaps e ao desempenho dos motores. O gravador de dados de voo gravou 10 parâmetros dos 11 esperados. Como pensamos, sem flaps. Os dados confirmam as suas descobertas anteriores.
Esse foi um dos parâmetros mais importantes. Os flaps estavam em zero durante todo o tempo na pista. Eles não foram acionados. Sem problema com o desempenho dos motores. Quando analisamos a razão de pressão dos motores, confirmamos ainda mais a ideia de que houve uma tentativa normal de decolagem. O gravador de dados não indica se os reversores de empuxo foram acionados ou não. Mas os dados de energia do motor fornecem um forte indício disso. Parece que os reversores foram acionados aqui. Quando o reversor de empuxo é acionado, os pilotos também aumentam o empuxo do motor para maximizar o poder de parada e diminuir a velocidade do avião. Os dados sugerem que no último momento, em um esforço para evitar o desastre, os pilotos acionaram os seus reversores de empuxo e aumentaram a potência. A razão de pressão dos motores subiu, e então ela desceu. E isso ficou muito claro. E então voltou a subir, provavelmente pela reversão do empuxo. Volte aos dados completos, por favor. Os reversores não tiveram nada a ver com o acidente. Vamos dar uma olhada na velocidade. Os dados também mostram que o avião tinha velocidade e pistas suficientes para decolar com segurança. Girar. Se os flaps estivessem acionados. Eis o que os dados nos dizem. Na V1 estão aqui, com 840 metros de pista ainda à frente deles. No momento que você chega ao V1, não é mais seguro tentar parar na pista, porque você não tem pista suficiente para parar. Sem flaps, eles estolaram. Levaram o avião até aqui, a 50 metros do final da pista. Não havia jeito de pararem a tempo. Os investigadores têm uma pergunta intrigante. Eles tiveram até este ponto para abortar a decolagem com segurança. Por que não o fizeram? Mas o que é isso? Por que uma tripulação experiente tentou decolar sem primeiro estender os flaps? É a pergunta preocupante no cerne da investigação do Lapa 3142. Não, 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 não! Você se pergunta o que aconteceu nessa aeronave? O que aconteceu nessa operação? Você se pergunta por que uma ação como essa não aconteceu quando ela é indispensável para o voo? Os investigadores se voltam para o gravador de voz da cabine de comando para obter respostas. A única possibilidade estava no gravador de voz. Está tudo bem? Ótimo. Está tudo ótimo. Começam por ouvir o que estava acontecendo antes da decolagem. Esperando o nosso combustível. Então, além dele... Está interessado em mais alguém? Sim, mas você não o conhece. Não o vejo há algum tempo. O que eles ouvem da tripulação é surpreendente. Tudo está ficando complicado. Você está partindo o meu coração. Não é só inesperado, mas altamente não profissional. Eles deveriam estar executando as checklists. Eles são obrigados a ter uma chamada cabine de comando estéreo. Uma vez que você inicia os motores e até os 10 mil pés, você fala apenas sobre procedimentos operacionais. Você não fala sobre problemas pessoais, você não fala sobre questões não relacionadas a isso, e isso é para evitar distrações. Deveriam vir jantar em Córdoba. Parece bom. O que devemos levar? Leve o sorvete. Ok. Checklist pré-voo. Checklist pré-voo. Eles estão falando sobre planejar uma refeição juntos. Eles estão falando sobre a sua vida amorosa. E isso tudo é intercalado com a checklist. Você sabe que eu estou com você nas boas e más horas, não sabe? Ainda bem que eu não sou como você. Seu mentiroso. Você só está comigo para as horas boas. Preparativos da cabine? Completados. As checklists foram interrompidas e realizadas incorretamente. Jantar, namorados, preparativos da cabine. Eles não estão seguindo os procedimentos normais. Qualquer um deles poderia ter insistido nisso. Os flaps fazem parte da checklist pré-voo. Eles ao menos fizeram isso? Freios de estacionamento acionados. Papel? Nós não temos papel.
Eu nem sei qual checklist eles estão fazendo. Antigelo? Desligado. Alavanca de aceleração. Em ponto morto. Pronto para taxiar, 3142. 3142, pronto para taxiar Charlie 5 para a pista 13. Charlie 5 para 13. Sem menção de flaps, eles estão começando a taxiar. Aproximando da pista 13, lá para 3142. Não fome tudo, me dá pelo menos uma tragada. Os investigadores agora ouvem algo que confirma sua visão de uma tripulação irresponsável. Uma tragada só pode deixar você velho e cinza. Obrigada. Eles estão fumando na cabine de comando. Eles estavam compartilhando um cigarro, o mesmo cigarro. Os três estavam passando um cigarro, o que é proibido pela empresa. Não é permitido fumar na cabine de comando. Já vamos decolar. É melhor você ir lá para trás e botar o cinto. Está bem, rapazes. A razão pela qual a tripulação não estendeu os flaps agora está clara. Rapidinho. Eles estavam distraídos demais por seu próprio comportamento descuidado. Decolar lá para 3142. Os investigadores agora se perguntam se os pilotos ouviram um alarme, avisando-os de seu erro fatal enquanto aceleravam pela pista. Decolando. Uma questão principal era: você ouve algum alerta de decolagem na gravação? Aí está. O som do alarme era alto. Pôde ser ouvido perfeitamente no gravador de voz muitas e muitas vezes. Foi um alarme do sistema que advertiu que, nessa situação, a aeronave não poderia voar. Ela não era capaz de fazer uma decolagem segura. O que aconteceu? Mas o que é isso? É o da esquerda? Incrivelmente, os pilotos não parecem perturbados pelo alerta. Eu não sei o que é esse alarme. Tudo parece ótimo. Aperte a pausa. Como eles podem ignorar isso? O comandante ouviu o aviso de configuração. Ele fala sobre isso 2 vezes e diz que não sabe o que é. No entanto, ele prossegue com a decolagem. Continue. 80 nós. Confere. Velocidade de decolagem. Eles estão ouvindo esse alarme há 36 segundos. P1. O alerta de configuração era tão alto que mal se pôde ouvi-los falando sobre ele. Girar. Ele foi projetado especificamente para avisar os pilotos para não decolar. A equipe de investigadores agora está pasma. Como uma tripulação pode esquecer de realizar um dos procedimentos de decolagem mais básicos e depois passar a ignorar o alarme alto e persistente projetado para alertá-los para o seu gravíssimo erro? Eu acredito que eles não entenderam a importância desse alarme, que era absolutamente crítico para a decolagem. Eles não entenderam. 65 pessoas perderam a vida porque a tripulação não estava prestando atenção ao que estava fazendo. A questão essencial agora é como essa tripulação ficou no comando de um avião de passageiros. Ouvir o comportamento da tripulação levanta as questões sobre a empresa e sobre a supervisão da empresa, bem como sobre o indivíduo. Não, pare! Que tipo de piloto esse cara era? Uma das partes da nossa investigação era examinar os registros de treinamento para cada um dos pilotos. Uma verificação de antecedentes mostra que o comandante Gustavo Weigel vinha pilotando havia mais de 20 anos. Ele nunca esteve envolvido em um acidente grave antes, mas o seu histórico de trabalho sugere que o seu comportamento não era o mais adequado. Não é exatamente uma ficha perfeita. No caso do comandante, notaram-se deficiências no decorrer do tempo e em diferentes aviões. Ele foi lento para responder a situações de emergência ou situações críticas. Coordenação imprecisa na cabine de comando, falta de conhecimento de procedimentos. Minha nossa. O seu histórico está repleto de informes de inadequações. Você tem que se perguntar por que ele continuou passando nos treinamentos e por que ele foi promovido. Além de suas promoções,
Os investigadores se perguntam por que a Lapa escolheu contratar esse comandante. Um olhar atento nos registros corporativos da empresa oferece uma possível explicação. Parece que a companhia aérea estava se expandindo tão rapidamente que tinha dificuldade para manter padrões de treinamento e supervisão de pilotos. Muitas vezes, em tempos de grandes mudanças, pode haver casos em que questões como disciplina na cabine de comando não sejam aplicadas tanto quanto deveriam ser se a empresa fosse mais dedicada. Não acompanharam seu próprio sucesso. Se uma organização está se expandindo e se estendendo para ter muito mais aviões, com mais tripulações, gerenciando quantidades cada vez maiores de passageiros, é sempre um fator de risco se essa organização não for bem gerenciada. Está tudo bem? Ótimo, está tudo ótimo. Ninguém está mais assustado com as falhas da Lapa do que Marisa Beiró. Nós conseguimos. Ela perdeu 8 amigas e sofreu ferimentos graves. Quando eles me levaram para o hospital, 60% do meu corpo tinha sido queimado. Eu tive uma grave queimadura na minha traqueia por causa da inalação de fumaça e do calor. Hoje, olhando para mim, você nunca saberia. Mas se você ler a minha ficha hospitalar, vai ver que eu realmente fiquei à beira da morte. Eu não conseguia entender, eu não conseguia compreender como é que um acidente daqueles foi acontecer. Eu não conseguia entender. Nos primeiros 5 meses em que eu estive no hospital, não tive permissão para conversar sobre o acidente, ouvir ou assistir a notícias sobre o acidente. Não me permitiam saber nada. Então comecei a acompanhar os relatórios da investigação, descobrir mais sobre a vida do piloto. Comecei a perguntar por que aconteceu aquilo. E realmente comecei a fazer perguntas. Por que aconteceu? Quando finalmente descobre a causa de toda a sua dor, Marisa fica horrorizada. Se o alarme disparou e os avisou que os flaps não estavam acionados, por que eles não fizeram alguma coisa? Por sua falta de supervisão adequada, 6 ex-gestores da Lapa enfrentam acusações de negligência criminal que levaram a várias mortes. Marisa advoga em nome das vítimas. Eu perdi 8 das minhas melhores amigas. Todas elas morreram. No fim, ninguém foi preso. As minhas amigas não puderam se defender naquele momento. Eu então me coloquei no lugar delas, tentando defender essa injustiça. Não. Pare. Com raiva, com ódio, desejando poder obter uma explicação do porquê. Não! Em seu relatório final, os investigadores enfatizam a necessidade de os pilotos cumprirem sempre a regra da cabine de comando estéril. A regra que restringe a conversa da tripulação e ajuda a minimizar distrações durante partes críticas do voo. Eles também pedem um melhor treinamento dos pilotos, para garantir que as tripulações possam reconhecer e responder aos alarmes da cabine de comando. Nas últimas 2 décadas, a Argentina deu grandes passos na melhoria da segurança da aviação. No quadro geral, o acidente com o avião da Lapa foi o que deu início ao progresso aeronáutico que foi feito na Argentina. O objetivo final de qualquer investigação é melhorar o sistema. Isso é o que as investigações de acidentes fazem. Sempre há uma lição a ser aprendida e comunicada para melhorar a segurança aérea e evitar novos acidentes.